Sair do Brasil é mais do que cruzar fronteiras, é trocar o conhecido pelo incerto, levando na mala propósito, coragem e muitos desafios. Aqui nesse espaço você encontra histórias reais de brasileiros que recomeçaram longe de casa. Histórias de quem tropeçou, daquela respirada e seguiu em frente com ainda mais forças. Bem-vindo ao Daqui de Fora, eu sou o Diego Gomes, eu mudei do Rio para Vancouver há 9 anos e hoje você aterrissa junto comigo na cidade de Troy, no Michigan, nos Estados Unidos. Business Development Manager na Chubb, não sei se eu falei certo, depois você me corrige, Luiz. Tá certo. Atua no segmento de seguros e vive fora do Brasil desde 2017. Guitarrista, fã de rock e heavy metal, tem 5 álbuns lançados em plataformas digitais através da banda brasileira Dreadnoks e da banda canadense Ancient Machine. Luiz fala que essa combinação inesperada costuma render boas conversas, especialmente porque ele não aparenta muito ser metaleiro, né? Tá faltando um pouco de cabelo. É. Mas antes de saber como o Luiz faz para conciliar a profissão com a paixão pela música morando no exterior, não deixa de seguir o Daqui de Fora no YouTube, deixar o seu comentário aqui, suas 5 estrelinhas no Spotify, né? E ativar o sininho da notificação para receber quando tem um episódio novo. Quero agradecer a vocês pelos comentários, a audiência está bem legal. Esse episódio vai estar também nas principais plataformas de áudio streaming, como Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Então, aí, se acomoda aí na cadeira, porque a história vai ser bem legal, assim. E, Luiz, primeiro, cara, obrigado por aceitar meu convite de bater esse papo comigo. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar e eu falei que o podcast, além de apresentar para as pessoas as nossas histórias, ele é um meio que eu tenho para conectar os meus amigos e pessoas que fizeram parte da minha jornada como pessoa, seja no Brasil e fora do Brasil. Você tá guardado no meu coração como uma pessoa que foi muito importante na minha jornada aqui no Canadá. E aí, eu quero saber de você primeiro como é que foi, é, qual foi a motivação que te fez sair do Brasil há 8 anos e meio atrás com a família, com os cachorros e, enfim, como é que foi? Como é que começou essa história? Verdade. Bom, primeiro eu quero agradecer, cara, o convite. Fiquei muito feliz aí de participar com você do podcast. Já não é a primeira vez que a gente faz podcast junto, né, a gente já tem uma história aí já, muito legal. Então é recíproco, cara, realmente, você é uma pessoa especial e eu fiz questão de atender prontamente aí o teu chamado. Eh Obrigado. Então vamos lá, então, que fez a gente, vir morar fora? Eu acho que um conjunto de fatores, sabe. Eh, Quando eu olho hoje, eu vejo que primeiro, assim, que na minha história da minha família, eu já tenho familiares que moram fora, né, por parte da minha mãe, a gente tem primos, que moram nos Estados Unidos, moram em Chicago, né, famílias mesmo, Uhum. americanos, Ah, que legal. são os Salce, né, do meu nome. Aham. E a Então, assim, sempre teve aquele olhar: "Ah, eu tenho uma família que mora nos Estados Unidos", então sempre teve esse olhar. Depois, quando eu casei com a Patrícia, a irmã dela já morava fora, morava em Atlanta muitos anos. E aí a gente acabou tendo, dos 2 lados, essa experiência de família fora, Uhum. de estar viajando, indo para Atlanta. A gente foi muito para Atlanta várias vezes, Sim. e eu acho que também, no meu trabalho no Brasil, quando eu era da Prudential, eu também tive a oportunidade de ir para o Canadá, porque eu participei de um congresso internacional de seguro, onde eu fui Uhum. classificado para participar, e nessa época eu já era, né, casado, já tinha filho, foi 2014, eu fui para Aham. Toronto, e aí isso reacendeu de novo essa história. Quando eu era menor, essa história de: "Ah, eu tenho família fora", eh, inclusive quando eu era, acho que com 13 anos, eu fui para o Canadá, fiz uma viagem longa com a minha mãe para os Que Estados legal. Unidos e Canadá. E aí olha como é que são as coisas, né, fui para esse congresso no Canadá, que eu na época nem tinha esse interesse, eu não pegaria.
compraria uma passagem para o Canadá, acabei indo por Aham, conta do trabalho, vi o mercado de uma maneira geral, assim, imenso, assim, um país super estruturado, voltei e já com aquela cabeça de pai com filho, aham, eu falei para a Patrícia: "Olha, acho que a gente deveria considerar morar fora". Nesse cenário que a gente está agora com um filho pequeno, pensando aham. no futuro, Brasil violento demais, Rio de Janeiro muito violento, e aí Sim, isso ficou sério. Tanto entendi. que ficou sério que quando eu voltei, né, dessa viagem em 2014, acho que a gente começou o processo para o Canadá 2016, aí geralmente demora um ano, né, até você ser aprovado e Aham. tal, e 2017, foi a data que a Vocês já gente estavam chegando no Canadá. Cara, interessante. Eu acho que você tem um motivador aí que muitas das pessoas têm, principalmente quem mora no Rio, né? Você tem a questão familiar ali que te incentivava muito na mudança, mas a questão eh, do Rio de Janeiro em si, né? E perspectiva de viver num país de segurança é um então motivador assim, que. foi um conjunto de fatores. Eu o olhando hoje, né, porque você sempre meio que muda opinião quando você fica mais velho Uhum. e olha para trás pelo que você fez. Sim, Talvez na época ali, estava mais ligado à violência, a dar um futuro melhor para os filhos, que ainda sim, continua esse objetivo, óbvio, é o sim, principal. sim. Mas quando a gente olha, assim, sai um pouquinho da caixa e olha, você vê que de uma certa maneira as coisas, eh, foram se formando para que isso acontecesse, né. Entendi. E aí você chega no Canadá em 2017, né? Em Vancouver. E embora você já tivesse tido uma experiência internacional com família, né, com trabalho e tal, como é que foi aquele comecinho ali em relação a às emoções, né, a diversidade cultural, a diferença cultural, né, e principalmente esse choque da realidade, assim, que você sai de uma cidade caótica como o Rio de Janeiro, né, no sentido da palavra, né, muito trânsito, muita gente e, né, aquela coisa que só o carioca sabe fazer de confusão na cidade. Você chega numa cidade super tranquila como Vancouver. Como é que foi esse primeiro impacto, assim, quando vocês chegaram? Verdade. Outro dia eu estava conversando com a Patrícia, você vê que essas, mudanças, quando eu olho para trás e vejo já o período do Canadá, eu já olho até apesar de não ter muito tempo, tem um ano, mas já Aham. parece que é um passado, porque Distante, né, uma coisa assim mudamos de que país, né, de cultura, foi uma mudança, uhum. de novo, importante, então, dá essa sensação de assim: "Caramba, ver se eu consigo lembrar dessas coisas", mas, eu acho assim, eu fiquei muito preocupado, acho que primeiro em dar certo, né, no projeto dar Uhum. certo, aquela responsabilidade de você falar para todo mundo: "Pai, mãe, amigos, tô indo embora, vou morar fora", e dali como realmente você vai, vai fazer sucesso no teu plano, né. Aham. Então Sim, acho que esse foi o meu principal a minha principal preocupação, nível, assim, número um. Depois uhum. eu acho que a preocupação, assim, do bem-estar da família, eu estava Sim, preocupado se os meus filhos iam se adaptar, eu acho que eu tinha escutado uma história de um casal que foi para fora, o filho um dos filhos entrou em depressão, então eu tinha um sim. pouco de medo disso. Porque quando você mudou, os seus filhos eles tinham o quê? 7 e 5 mais ou menos? 4 e 8. 4 e 8. É, Eu lembro que era mais ou menos essa por ali, assim. É, é. porque assim, o de 4 talvez não sentisse tanto, mas o de 8 já começa a ter umas relações de amizade, né, já tem um pouco mais de amiguinhos e tal. O de 4 talvez se adapte melhor, né. E pra eles também foi difícil essa mudança? Foi Foi. difícil. Mas não chegou a ter a chegar num nível de ser um problema. Eu Aham. lembro que uma vez o Pedro, que era o de 8, mais velho, ele, comentou que, estava com dificuldade de se relacionar, de falar Sim, e etcétera, né. Sentia, assim, um peixe fora d'água,
Mas eu acho que isso durou Sim, 6 meses. Para criança é fenomenal. Eles em 6 sim. meses, eles saíram, assim, do zero do inglês. O Rafael Aham. absoluto zero, que ele tinha 4 anos. 4 O anos já? Pedro acho que sabia contar até 10, 20 em inglês, sabia Caramba. cores, essas coisas, assim, bem Aham. primárias. E em 6 meses, os 2, cara, falando, assim, um inglês que é o que eles têm até hoje, assim, perfeito. Eles não Perfeito, né. têm accent, eles não têm nada, assim, é A impressionante. cabecinha jovem, né, o cérebro já se moldando ali para primeira fase da infância, rápido, né. Cara, eu vejo o Nick, né, o meu filho tá com 2 anos e 7, 8 meses agora. Ele já mistura tudo, já fala tudo em inglês. Ele, quando tá brincando sozinho na sala, ele só brinca em inglês com ele mesmo, com os brinquedos, com os amiguinhos, ele já fala inglês. E a gente que tem que meio que tipo, ô, pera aí, vamos falar em português, porque senão você vai perder, né? Eu acho que no caso do Pedro, por exemplo, que ele foi alfabetizado no Brasil, ele já não perde, mas se você não tomar cuidado com o mais novo, talvez ali ele comece a enrolar um pouquinho mais, né? Só para complementar isso, eu acho que essa fase de se preocupar de perder o português, eu acho que já passou, Uhum, porque, assim, o Pedro fala muito bem os 2. Obviamente, às vezes, o português dele, ele se refere às coisas já com a cabeça de pensando em sim. inglês, então ele posso ter Aham, isso, posso ter aquilo. aham, O Rafael, realmente, ele não foi alfabetizado em português, então ele foi completamente alfabetizado em inglês, mas os 2 falam em português em casa, mas também falam inglês. Então, assim, é totalmente é loucura, assim, coisa metade louca, da né? frase em Uma missão. português, outra metade quando estão juntos, a maioria das vezes é inglês. Aham. E pra Paty esse comecinho foi tranquilo, foi desafiador? Como é que foi pra Não, sua foi esposa? foi desafiador para todo mundo, porque no modelo que a gente veio, que foi ela estudando e eu Uhum, para trabalhar, acho que o desafio foi diferente para os 2. Assim, eu tinha muito sim, medo de não dar certo, né, como é que eu vou arrumar emprego, o que que eu vou fazer? Pô, deixei sim, uma posição legal na Prudential, e agora, que vai ser da minha vida? E eu acho que para ela esse desafio de voltar a estudar, porque sim, essa pós-graduação, pelo menos na visão dela, teve muita coisa ali que não teria necessidade para a carreira sim, dela, então sim. foi foi um desafio também. Foi difícil, né? É, eu sinto isso também, que a gente também veio nesse modelo, e na época a gente escolheu uma pós-graduação que fosse o mais confortável possível para minha esposa. Então, apesar da Pri já ter se formado numa pós-graduação em marketing no Brasil, ela optou por fazer uma pós-graduação em marketing no Canadá para se sentir mais confortável. Só que era muito incipiente ainda, mesmo em comparação com o Brasil, aqui era bem defasado, assim, vamos É, dizer. Então, acho que o desafio foi complicado, mas a Paty ela vai estar aqui em algum momento comigo no episódio. por isso que eu resolvi não dar muito spoiler. Exatamente. Ela vai ter um episódio só pra ela, porque eu quero escutar dela esse outro lado, assim, que vocês apesar de viverem em família, né, em conjunto, no mesmo apartamento e tal, vocês têm experiências completamente diferentes, né? É, E eu quero saber dela, que eu sei um pouquinho da trajetória da Paty, mas eu quero compartilhar a trajetória dela depois. E aí, você chega no Canadá e eu sei como é que começou sua trajetória profissional fora, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que começou essa tua trajetória profissional fora, assim, como é que você conseguiu, eh, pô, cara, ter tanto sucesso, assim, no mercado quanto você teve, assim, porque eu lembro, assim, nosso convívio e tal, cara, você é um rockstar. Sem piada com a questão dos álbuns de rock e heavy metal, tô falando profissionalmente falando, assim. Como é que foi o começo fora pra você? cara, obrigado aí pelo complemento. Olha, eu acho que, baseado nessa questão de, eu tinha muita preocupação, né, de sair,
e como é que eu vou arrumar emprego, com o que eu vou trabalhar. Então, assim, eu tenho uma história legal para contar sobre isso. Quando eu cheguei, eu me lembro que a primeira co eu tenho 2 histórias legais para contar. Eu já Uhum. estava planejando lá do Brasil, cara, primeira coisa que eu preciso fazer, arrumar uma banda Aham. e arrumar emprego. Então já lá do Brasil eu criei um profile num site canadense, todo o Aham. meu profile de músico, e comecei e eu criei isso 6 meses antes de ir. Então, assim, eu falei: "Cara, vou ter tempo". E aí, Sim. muito devagarzinho, recebendo uma mensagem, um e-mail, tal, enfim, acelerando. Quando eu cheguei no Canadá, eu cheguei lá, em um mês eu já tinha uma banda. O primeiro checkbox já tinha E o pa sido e ticado. exatamente, e o baterista, que era um canadense, ele foi até a minha casa de carro, que na época, em um mês eu acho que nem carro a gente ainda tinha, Aham. eu não lembro. Talvez a gente tivesse carro, mas não sabia andar em lugar nenhum, né, e aí o Sim, cara assim, morava é. longe, ele veio de carro, me buscou e me levou para o ensaio, e a gente fez o primeiro ensaio da banda. Ele, por ser canadense local, ele juntou, uma vocalista e depois, mais tarde, entrou um baixista brasileiro e formamos a banda. E eu brincava, falava assim: "Caramba, eu consegui arrumar uma banda antes do emprego". E a questão do emprego, eu sempre tive uma preocupação que era o seguinte: eu vou para fora e se não der certo e eu tiver que voltar? Porque eu já Aham. tenho 40 anos. Pois é. Então, eu quis manter uma linha de o seguinte: eu não vou mudar de carreira, não vou mudar de segmento, Aham. Eu porque vou se eu eu vou vol no meu na minha bola de segurança, né, no que eu domino, no que eu sei, né. porque se eu voltar, eu vou ter uma história para contar para quem estiver me contratando: "Olha, eu fui para lá, Uhum. fiz isso, voltei e não importa se deu certo ou não, isso porque voltar não significa que deu errado, mas pelo Sim, menos não. o meu discurso ia estar alinhado o seguinte: olha, ele foi para fora, trabalhou com o que ele trabalhava e voltou e está aqui trabalhando". Não ia Aham. ter um gap no meu currículo. Porque a Sim. gente sabe, principalmente que no Brasil, você vai ficando É. mais velho, é muito mais difícil você se recolocar, É, e se coisa que você no tivesse exterior esse gap no seu currículo, ia ser pior ainda, né. Fala assim: "Cara, exatamente. você passou, sei lá, 3, 4, 5 anos sem fazer o que você fazia no Brasil, né". Pois Eles é. não estão nem aí para o que você aprendeu e Não, pelos skills novos que você adquiriu, né. não. Então, Pois assim, é. realmente, quando você sai do Brasil, eu achei muito legal e eu me identifiquei muito com a maneira do mercado e das pessoas terem menos preconceito e cabeça aberta, assim, na questão profissional, então eu achei muito Uhum. legal isso. Então, como eu tinha essa preocupação, eu falei: "Cara, eu vou manter o meu trabalho no que eu faço". E aí, quando Sim. eu cheguei, ouvi vários conselhos: "Não, você não vai conseguir. Não, é impossível", coisas assim do tipo, mas eu falei: "Não, eu não vou sair do meu foco". E aí, a segunda história interessante é que mesmo eu mantendo o foco, eu estava aplicando para umas vagas que não tinham nada a ver com seguro. Aleatórias, né. Sim, Exatamente. Que eu falei: "Bom, eu não posso ficar sem emprego, eu tenho que ter renda". sim. Então eu me lembro que eu tinha aplicado para uma vaga de vendas de celular, num quiosque, Uhum. e eu estava de ônibus indo para fazer essa entrevista. Aham, Só que quando chegou ali no Parque Royal, eu errei o aham, ponto, ali em West Vancouver, e eu saltei um lugar antes. Um aham, ponto antes. E no que eu saltei um ponto antes, eu estava andando, eu olhei uma corretora de seguros e falei: "Quando eu sair da entrevista, eu vou entrar aqui", aham, na cara dura. Aí eu fui e fiz a entrevista lá para a empresa de celular. Quando eu voltei, eu entrei na corretora de seguros e me apresentei. Falei: "Olha, meu nome é Luiz, sou imigrante, trabalho com seguro, tal". "Ah, a gerente", se eu não me engano da história, a gerente não estava. aham. Aí me deram o telefone dela. E aí eu marquei de, sei lá, 2 dias depois ir lá. De ir lá de Fui novo. lá,
tive uma reunião com ela, falei levei meu currículo e tal, ela falou: "Olha, adorei você, gostei e tal, mas infelizmente você não tem licença, você Aham, só pode trabalhar com licença, etcétera, fica para uma outra oportunidade". Aí eu fui embora, falei: "Poxa, então tá", não consegui. aham. Voltei para casa, isso devia ser, sei lá, quarta-feira, aí no sábado, a gente estava saindo para passear, toca o meu celular, era ela, ela me liga e fala: "Olha Luiz, consegui a vaga para você, Hum, você vai começar dia tal", se eu não me engano, eu cheguei em julho no Canadá, eu comecei em setembro. aham. "Você vai começar em setembro, dia tal, teu salário vai ser tanto, blá blá blá, blá 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 blá, vem aqui, traz os documentos", eu não acreditei, eu falei: "Caramba", ela: "Ó, você depois vai ter que tirar a licença, a gente vai Tirar a pagar". licença. É. E foi assim, por um erro do ônibus, do ponto do ônibus, literalmente, eu falo com ela até hoje, tá, Aham. ela acompanhou todo o meu desenvolvimento no Canadá, e eu sempre fui muito grato por ela, assim, né, por esse começo, assim, que ela Sim, caiu, assim, realmente foi então, eu tive sempre essa preocupação de manter uma continuidade, pra que a minha história fizesse sentido se eu fosse contar para s alguém. sim, sim. É, Então, mas o que você não esperava o que você também não esperava é que enfim, eu também escutei muita coisa de que era muito difícil entrar na área, é, que era impossível se você não tivesse um primeiro emprego, que etc, se você não tivesse um entry level job, se você não tivesse experiência canadense e tal. E no final das contas, ao longo desses 9 anos, quase 10 anos aqui, você percebe que eles contratam pelas habilidades, né, cara. Se você tem conhecimento, se você tem, técnica, se você, né, seus skills fazem sentido para a empresa, eles vão te contratar, independente se você tem ou não a experiência canadense. Eu acho que o mais importante é o que você tem de experiência e a fluência no inglês, né, o idioma, né. Se você conseguir falar o inglês bem, você vai conseguir performar na sua área. E aí, enfim, aí você trabalhou com seguro no Canadá há 7 anos, né? é, Sim, e aí você 7 anos foi e meio, meio é. que escalando na área e na indústria, a galera ficou você ficou super conhecido na indústria, e aí vem a oportunidade de você mudar para o Michigan, para Troy. Isso foi uma coisa que você cavou enquanto família para ficar mais perto da família nos Estados Unidos, ou foi uma coisa que a sua profissão foi meio que te levando e a oportunidade bateu na sua porta, você estava preparado e subiu no cavalo e foi em direção ao Michigan? Não, olha só, tudo teve tudo teve planejamento, né. Eu acho que a questão dos Estados Unidos foi primeiro que mesmo morando no Canadá, a gente sempre teve, assim, apontado para o futuro: "Olha, o ideal seria os Estados Uhum, Unidos". Na época, uhum, morando no Brasil, imigrar direto para os Estados Unidos era, assim, não vou dizer impossível, mas era muito mais muito difícil. difícil, é. Portanto, por isso que a gente optou primeiro a gente primeiro pensou na Austrália. Uhum. Todo Eu carioca cheguei pensa na Austrália, né, cara, é incrível. não, era meu Questão do sonho morar na clima, Austrália, né, era é. meu sonho. Então a gente fez uma consulta de sei lá, umas 2 horas com o consultor na época e, enfim, chegamos à conclusão que a Austrália não dava, por conta lá do modelo deles de imigração. Então, Sim, é. escolhemos o Canadá. Eh Só que com aquele foco de: "Olha, no futuro seria o ideal os Estados Unidos", porque, né, a Patrícia tem família lá, a mãe dela mora lá com a irmã. Aham, Então, quando a gente estava lá naquela ralação do Canadá, work permits para pegar o aham. PR, A sobrevivência pra ficar, né. a residência permanente e tal, teve o covid, Uhum, e eu acho que no covid que foi quando a gente decidiu entrar com o processo de green card. tá. E, entramos com uma cabeça assim: "Vamos fazer, se demorar, paciência, a gente Sim. aplica agora e continua seguindo aqui o nosso projeto no Canadá". Uhum, E foi o que a gente fez, a gente aplicou, demorou por conta até do covid, etcétera. sim. Eh,
se eu não me engano, até a Patrícia até me mandou aqui uma cola das datas, né, porque você sabe que Super detalhista, né? é. Então, eh, acho que a gente aplicou acho que a gente, deu entrada no green card em, sei lá, 2020, 2021, acho que no Uhum. pandemia 2021, né, e seguimos a nossa vida, etcétera. Quando chegou 2024, que a gente tirou a cidadania, no mesmo ano que a gente tirou a cidadania, a gente recebeu a aprovação do green card. Caramba, vocês viraram canadense e recebeu a aprovação do green card americano. E aí, foi até interessante, porque nesse meio tempo, tinham momentos que a gente pensava assim: "Pô, nem sei se eu quero os Estados Unidos", as coisas estavam É, fluindo, estavam andando e sim, tal, sim. e, né, você nunca quer mexer no vespeiro de fazer uma mudança de De novo, os novo, né? meninos com É. amigos e tal. Mas quando che Mas pelo menos você já tinha uma situação um pouco mais definida do que a primeira imigração, que era a documentação, né, que era é, de fato a residência, porque isso muda tudo também, né. não, Você se verdade. aventurar de novo num processo imigratório sem saber se você vai conseguir ficar permanentemente legal, eu É, acho que já é um passo importante, né. por isso que a gente escolheu fazer a aplicação lá do Canadá direitinho. Aham, Só sair de lá quando tiver aprovação. E aí quando recebemos a aprovação, era sempre naquele momento, assim, que não é o momento ideal para você ir, sabe. sim. Profissionalmente para mim, onde eu estava na Chubb, no Canadá, eu estava bem, estava, cara, tudo indo bem, eu não queria mexer naquilo. Aham. Só que, para que tudo fosse bem feito, eu teria que ir pela empresa, Uhum. para que não tivesse gap algum meu, assim, de salário, né, e Pô, etcétera, isso é teria que ser tudo. o mundo ideal, né, cara, você conseguir fazer uma imigração já com trabalho, com a vida estruturada, né. Pois é, e aí, então quando você recebe o green card, eh, você não pode ficar indefinido com ele aonde você está, você tem que ir para Aham, os Estados Unidos, senão sim, você corre alguns riscos. Se eu não me engano, entendi. acho que 1 ano, até 1 ano você tem que ir, porque senão depois você é questionado e etcétera. Sim. Ah, imagino. Então, o relógio correndo, porque quando, nós recebemos o green card, imediatamente eu não falei, né, eu tive que pensar, criar um Sim. um plano, então perdi alguns meses ali para "Caramba, como é que eu vou fazer?", ter o plano e ter Aham, coragem para falar para o meu chefe, e, e depois que eu falei, você se expõe, né, você fala: "Olha, aham, é. tô com o green card aqui, quero mudar para os Estados Unidos", e Uhum. aí você fica de uma certa maneira exposto. Né, a Sim, tua vaga, o teu futuro. Então, sim. mas o pessoal da empresa foi super, deu muito suporte, então eu comecei a ver algumas vagas nos Estados Unidos e entender, porque a empresa no Canadá e a empresa nos Estados Unidos, apesar de ser uma multinacional, São completamente diferentes, né. são É. diferentes, e eu tive que meio que sozinho aprender como navegar nisso, como conectar as Uhum. pessoas dos Estados Unidos com o Canadá e fazer toda essa um monte de entrevista, fiz um monte de entrevista, porque eu fiz entrevista, obviamente, pra posições internas na Chubb, mas fiz fora também. Aham, E fiz até bastante. Eh, e foi legal, porque eu fiz boas entrevistas, fui no final em, sei lá, umas 3 assim que eu cheguei no final e e a não fui Chubb selecionado. foi a que conseguiu contratar você como profissional aí. Exatamente. E aí no final eu consegui a posição de Michigan. Eh, e fiquei muito feliz, porque a transição foi, assim, pô, perfeita, Aham, porque eu terminei meu processo, se eu recebi, acho que foi meio que junho ou julho de 2024 que eu recebi o green card, em novembro eu terminei todo o meu processo seletivo, caraca. né, e aí dezembro já aquela correria para vou me mudar, fizemos a Aham, mudança, assim, a jato, mandamos tudo via caminhão. De aham. Vancouver até Michigan,
Caramba. Aí fomos para Atlanta na casa da família da Patrícia, ficamos lá Natal Uhum. e Ano Novo. Nesse meio tempo do Natal, pegamos o avião, fomos para Michigan, visitamos um monte de casa De para casa. alugar, porque a gente não tinha lugar ainda para morar. Milagrosamente conseguimos fechar a casa que a gente mora, Aham. voltamos para Atlanta e aí depois voltamos de vez, dia 2 de janeiro. Caraca, que legal, cara. É, foi uma super hiper correria. Fantástico. E quais são os maiores desafios, assim, que você enfrentou nessa sua carreira no exterior, assim? Porque você vem, de uma carreira sólida no Brasil, você opta pelo desafio de começar e insistir na sua carreira, e aí você passa por todo esse processo de reconectar com pessoas, né, de entender mercado, de se situar ali, e aí de repente você passa por esse processo de novo, que é quando você sai do Canadá para os Estados Unidos. Qual foi o maior desafio, assim, nessa história toda para você? Você quer saber pessoal, profissional? Profissional e daqui a pouco e o pessoal também, você pode expandir para o pessoal, porque eu sei Ah, que tem a questão familiar, das influências da família, né, da decisão profissional e tal. ó, profissional, eu acho que o desafio é sempre você tentar, como eu falei, ter uma coerência no em tudo que você está Aham. fazendo, e você não se deixar levar pelas coisas, assim, tipo, oportunistas que podem acontecer. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar com seguro no Canadá, eu estava sempre olhando posição de várias empresas, de vários segmentos, sempre olhando vaga e etcétera. E eu sempre via assim: "Poxa, essa posição aqui para trabalhar de sales, não sei o quê, numa área que não tinha nada a ver com a minha. Pô, tá pagando Uhum. bem mais". Sim. Então dá essa tentação de: "Pô, quero ganhar mais, vou fazer Aham. isso". Só que essa tentação eu já vi muita gente se ferrar, porque Uhum. muda a vela, né, e aí você não conhece nada daquele segmento. Depois Sim. não dá certo, você tenta voltar para o seu, aí já dá E uma aí obviamente que isso não é uma regra, com certeza deve ter um uhum. monte de gente que mudou a vela e Sim, deu mudou de certo, carreira e foi, né. com É. certeza. Não é uma regra, com certeza não, não é uma fórmula. Mas eu tinha essa preocupação de manter. Eu lembro que eu ouvi de um chefe meu da Prudential, que ele falava que o sucesso era muito baseado, assim, nas tuas decisões nos primeiros 10 minutos, 10 Uhum. meses e 10 anos. Não. Então, como é que tudo que eu tinha, toda decisão que eu fosse ter, era para eu considerar esses 3 pontos. A decisão que eu vou Aham. ter agora, do sim ou do não, de fazer isso ou fazer aquilo, qual o impacto vai Sim, dar em 10 dias, em 10 meses, em 10 anos? Então isso ficou tão grudado na minha cabeça e essa preocupação de ficar mais velho, e eu não quero minimizar esses riscos de: "Cara, como é que eu vou sim. conseguir emprego, etcétera, né, morando fora". E aí você acabou pensando sempre no long term, né, no long term, né, tipo, cara, você acabou tomando as decisões baseadas nos 10 anos, né, que seu chefe estava: "Cara, onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, né?" E também, eu não lembro, enfim, tem várias, pessoas que falam sobre isso, assim, eu não sei exatamente quem falou, mas tem um ponto que é interessante na carreira ou qualquer coisa que você faz, que quando você tem 10 anos de experiência naquilo, você é uma autoridade. Aham, sim, é, Então, para qualquer coisa que você vai conversar, aplicar, etcétera, se eu montar um canal agora para falar sobre um assunto que eu diga lá: "Olha, eu tenho 10 anos de experiência nisso, eu tenho autoridade para fa". sim, sim, Então, eu também fiquei muito com esse negócio: "Olha, eu preciso atingir essa marca dos 10 anos, porque isso vai me dar cada vez mais". E eu notei que mesmo mudando, né, para o Canadá e depois vindo para os Estados Unidos, isso tem muito peso. Então eu uhum, trabalho há 10 anos no segmento X. Eu já sim, fiz isso, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, eh, o desafio, voltando à tua pergunta, eu acho que é você manter o foco do plano que você definiu para você. sim.
porque esse era o plano que eu tinha definido para mim, não mudar o foco, não muda o foco. Sim, fantástico. E como é que a família influenciou nessas decisões profissionais aí? Como é que o lado pessoal encontra com o lado profissional para poder dar um match e caminhar junto? Eu acho que você ter a parceria da esposa, né, ter o teu lar em harmonia, isso é muito Uhum, importante. Então, lá atrás, quando você me perguntou o desafio de você fazer essa mudança, cara, preocupação número um é manter o teu lar em harmonia, em todos os sim, sentidos, né. Eu tinha muita preocupação assim: "Ah, meu filho tá feliz? O Rafael tá feliz? O Pedro tá feliz? Minha esposa tá feliz?". legal. Não pode estar ninguém feliz ali, porque senão, né, tira o balanço da Sim, é, energia e obviamente ninguém vai ficar feliz o tempo todo, né, óbvio que sim. não. Mas o ponto é, você tá cuidando, né: "Ah, não tô feliz com isso aqui". Por exemplo, Uhum, o tempo, o weather, sempre chovendo, né, em Vancouver, sim, sempre é, nublado, era um problema para sim. todos. Os meninos até não, mas para mim e pra Patrícia era. Todo dia tinha que Uhum. botar um monte de roupa de chuva e etcétera, e por incrível que pareça, aqui chove muito pouco em Michigan. Neva mais, né, é um pouco mais frio, mas tem mais dias de sol, né, o Neva que bem deixa mais, o faz ânimo, muito mais frio, mas o assim, no fator final das contas anímico muda muito, né. eu prefiro, porque quando você sai de casa tá um super sol, aquele sol, assim, que parece que você pode Aham, botar a mão no sol. Então, sim, essa preocupação de você manter o balance da tua família, o casamento, né. Então eu acho sim. que o grande aprendizado da mudança, dessa mudança internacional, eu vivo falando com a Patrícia, ela também, que a gente ficou mais unido com os filhos, Legal. né. No Brasil a gente tinha, pessoas trabalhando pra gente, empregada e tudo. Uhum. Então assim, a você é a cultura, né, então você trabalha, a Sim, pessoa sim, tá é cuidando do seu cultural, filho, é, etcétera. Então, é. isso aí, você acaba perdendo um pouco desse convívio com teu filho nos detalhes do dia a dia. E aqui Sim, não, aqui eu acordo, 6h30 faço comida para os meninos, levo no colégio, volto, a Patrícia faz o mesmo. Então, assim, isso a gente faz desde que a gente se mudou para o Canadá. você cria uma conexão muito forte com a família, né, o fator familiar. Eu sinto muito isso, assim, o menino de 2 anos e 7 meses, ele é grudado na gente, assim, e não É. tem diferenciação para o pai e para a mãe, ele é grudado. Eu acho que tem a ver com esse senso familiar, né. E qual a importância da sua hora de lazer ali, o rock e o heavy metal, assim, nessa equação de imigrante, assim? Porque você conseguiu a banda antes de conseguir o emprego e você, pô, já gravou um monte de álbum aí na internet, tem um monte de som espalhado, eu vou botar o link aqui na descrição para quem quiser escutar um pouquinho aí do som do Luiz. Beleza. Como é que entra a música, assim, nessa sua vida de imigrante, assim, nessa loucura? Como é que você Eu acho que consegue? para como todo mundo, você ter, o balanço da coisa que você gosta de fazer, traz para você aquele equilíbrio, né. Então, para mim, a música sempre foi inegociável. Eu me Legal. mudei, arrumei a banda, apesar da minha banda do Brasil a gente não ter lançado nada desde que eu me mudei, a gente mantém contato até hoje, temos o WhatsApp, a gente está sempre se falando. Uhum. Aí eu montei a banda do Canadá, lancei, eh, os 2 álbuns, eu também lancei música própria no meu nome, então assim, eu Aham. continuei produzindo, porque é uma maneira de você, né, tirar toda aquela outras coisas que eu gostava de fazer também, passear com as minhas cachorras, que a gente levou Sim. 2 cachorras do Brasil, infelizmente as 2 já morreram, morreram lá em Vancouver, Aham. mas eu adorava passear com elas. Sim. É, ali Te perto da distrair a mente, né. da praia exatamente, pensar nas coisas e ter as ideias, eu sou muito criativo, então eu todas as ideias que eu tinha vinham sempre dessas caminhadas, de eu pensando, eh, então a imigração ela faz você por você estar num ambiente que não é seu, a cultura não é Uhum. sua, e acaba reduzindo o número de pessoas que você convive, eu acho que cria muito esse ambiente de introspecção que você pode usar a teu favor para
você ter ideias, para você organizar teu Sim, pensamento, para você reestruturar coisas que você antes, naquela loucura do Rio de Janeiro, né, era um outro formato, você não parava para ver isso. Então, assim, para sim. mim foi, eh, pra nossa família, assim, foi muito, muito, transformador. A vida de imigrante, ao mesmo tempo que ela é desafiadora, ela também te coloca numa posição de crescimento pessoal e profissional, né. Eu acho que isso que você consegue, que você está falando em relação à família, né, o vínculo familiar, ele cresceu, a sua expansão da criatividade num simples passeio com as suas cachorras e tal. Eu acho que a vida de imigração, por mais difícil que seja, ela te coloca num lugar, que você tem a previsibilidade de viver, né. Enquanto lá no Brasil a gente enfim, é muito imprevisível, né. Eu tenho um quadro no podcast, é um dos quadros que eu tenho no podcast, tem um outro, que é surpresa, que eu não te mandei no roteiro, que é justamente para te pegar de surpresa, mas Opa! esse está no roteiro, você provavelmente já deve ter pensado, que é você vai me contar uma história, o quadro chama História de Imigrante, que você vai me contar uma história que, sei lá, foi engraçada, foi um perrengue que você passou durante esse sua estada tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, assim, pode ser algum caso da família, pode ser um caso, de repente, da banda, alguma coisa que você fala assim que ou então alguma coisa, sei lá, meio trágica naquele momento, mas que hoje você fala assim: "Caramba, eu passei por isso", né. Tem algum perrengue, uma história engraçada aí que você possa compartilhar? Você me pegou de surpresa mesmo, então bom, Eu sei, histórias eu pô. tenho um monte, né, engraçado, eh, eu vou contar 2 histórias. Me Uhum. veio na cabeça aqui agora, porque assim, Ótimo, bate eu pronto, é isso aí. eu não sou bom de lembrança, mas eu acho que uma ela é uma lembrança para edificar. Quando eu olho para Uhum. essa situação, eu falo assim: "Caramba, como é que eu passei por isso e hoje em dia eu tô aqui". Quando eu arrumei meu primeiro emprego lá no Canadá, na corretora, imagina, inglês muito básico, não Aham. sabia nada do mercado de lá, né, da Sim. cultura, do que se faz, etcétera. Então, assim, eu entrei 100% cru. Então a minha posição era muito básica. Tinha Aham. dias que eu fazia atendimento a cliente, Sim. mas quando mudava o supervisor lá da área, etcétera, que era uma pessoa diferente, que não me conhecia, essa pessoa sempre me colocava para fazer aqueles serviços, assim, de você fazer, xerocar documento, eh, fazer como é que é o nome? Escanear documento, Aham. Ou levar então coi aquela data entry, né, de botar informação no sistema, aquela coisa nossa, isso toda era ali. luxo, data entry era luxo. Eu ficava pegando carta, a corretora, ela mandava as renovações dos seguros via Aham, correio e via carta, então era uma carta dizendo assim: "Fulano, o a renovação do seu seguro vai ser dia sempre um mês para frente". aham. Aí eu tinha que carimbar a carta, fechar a carta, colar a carta, Caramba. levar no box lá do correio. E isso não era toda hora, era só quando esse supervisor mudava, o meu chefe, e esse supervisor me colocava para fazer isso, porque a Aham. o que eu imagino, tá, é que ele não tinha ideia, porque quem me contratou sabia da onde eu vim, o que que eu fiz. Então eu acho que Sim, ela tinha um pouco mais de conhecimento da onde eu estava vindo. Essa pessoa não, sim. ela me colocava para fazer qualquer coisa, e eu voltava sempre que essa pessoa estava lá, eu voltava para casa louco. Mas aí eu falo para você, assim, da resiliência de, né, de você manter, né, eu falo Uhum. assim: "Cara, eu preciso passar por isso aqui, preciso criar um plano para, né, dar o próximo passo, mas eu não vou desistir". Então, várias vezes que eu passava nessa loja, os anos depois, né, me Aham. dava Você essa lembrança, lembrava fala: desse encontrar essa pessoa, não sei o que que eu faço". Então quantidade de papel que eu escaneei aqui não tá no gibi. é. E eu acho que uma outra legal, essa é engraçada, quando eu saí da Alteri, né, e entrei na Chubb, Aham. nesse meio termo eu ainda estava na Alteri, eu apliquei para um concurso de bandas,
tá, Aham, no mercado de seguro. Então era assim, era um evento que só de quem trabalhava com seguro, e era um aham, show, e que você submetia o material da tua banda, aham, e se eles te selecionassem, você tocaria lá nesse dia. Então eu submeti o material da minha banda Ancient Machine, que é do Canadá, aham. mesmo sabendo, assim, que o vocalista mora em São Paulo. Então, assim, a viabilidade de acontecer era muito baixa, mas eu Sim. mandei. E aí, Lady Murphy, né, porque eu mandei, não contei nem pra galera da banda, falei: "Ah, ninguém vai saber, também não vamos ser chamado". Aí recebo um e-mail dizendo: "Parabéns, você foi selecionado". Eu acho que eu ia ter, assim, tipo 2 meses até a data. Aí falei com a galera da banda, falei: "Pô, pessoal, fomos selecionados, será que o vocalista, o Thales não consegue vir para o Canadá e tal?". Ainda tentamos isso, mas era caro, né, fazer uma Aham. viagem, assim, de repente para dar um show, financeiramente era inviável. É. Então, eu mandei um e-mail para a organização e falei assim: "Olha, infelizmente a minha banda não vai poder participar, mas eu posso montar outra banda aqui e fazer cover". Aham. E aí consegui convencer a eles a manter a minha posição lá, mas Que nesse meio legal. tempo eu saí da Altéria e entrei na Chubb. Aham. Então a minha application foi toda feita em cima da corretora que eu estava, e depois eu tive que entrar em contato com eles e falar: "Olha, aconteceu mais uma mudança, então agora a minha Aham. banda não é mais essa, vai ser outra, e eu também estou numa outra empresa". Aham. E aí eles falaram: "Tá bom, pode ser assim". Então eu entrei na Chubb e já falando assim no primeiro mês: "Ó, vou representar a Chubb nesse evento", e Aham. ninguém nunca tinha feito isso no lugar onde eu estava, nesse branch Aham. da em Vancouver, da Chubb. Então ficou todo mundo feliz: "Pô, caramba, você é músico", ninguém Que imaginava que eu legal. era músico, né, aquela história. Aham. Eu falei: "Não, tem uma banda de rock e tal", aí o pessoal do trabalho começou a ver os links das bandas, das minhas bandas, Aham. e ficou todo mundo animado: "Poxa, que legal, você vai representar o nosso branch". E, e aí eu consegui montar a banda, eh, e fazer a apresentação lá com menos de um mês na Chubb. Cara, que fantástico. Essa história, pô, maravilhosa, né. Todo mundo Você tirando você foto. conseguiu dar um nó nos caras, né, porque você trocou a banda, trocou a empresa, mas mesmo assim você continuou lá Não, e arrumei um no concurso. problemaço para mim, porque todo começo numa empresa é muito difícil, né. A Sim, sim. cultura da empresa, entender o que É. que eu ia fazer no meu cargo. Então, não era a hora apropriada para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vi aquilo ali uma oportunidade de ganhar Sim. um uma notoriedade num aspecto diferente, né. É, não, Então, depois fantástico. daquilo ali, o pessoal sempre me via: "Pô, o Luiz toca rock, ele toca guitarra, que É. legal". Então, assim, E você foi uma acabou você ficando conhecido na empresa também, né, cara. Foi ótimo pra você nesse aspecto, né, não, e não só na empresa, mas como no mercado de no seguros, porque mercado. como eu já tinha muito tempo na Altere, várias pessoas que eu me relacionava, né, de lugares diferentes, que Uhum. trabalhavam com seguro, não tinham a menor ideia que eu tocava. Que Então, quando que eu legal. estava lá no evento, toquei, depois eu desci para, né, interagir com o pessoal que me conhecia há alguns anos fala: "Que isso, cara, tu toca guitarra, não acredito". E aí deu muito Legal. rapport, porque alguns tocavam também, e aí ficou aquela Aham. né, então é uma Cara, história interessante. fantástico. E uma pergunta, vocês pensam voltar para o Brasil em algum momento? Não, eu nunca falo nunca, mas, Uhum. essa vontade nunca me passou. E cada vez que eu vejo mais, assim, as notícias e tal, o que está Sim. acontecendo, mais me desanima. E família adaptada também, né, as crianças adaptadas, a parte adaptada, né, você, pô, super adaptada em Troy, né. Não, a gente eu não digo não, porque a gente nunca sabe o É, futuro, as coisas podem acontecer, mas sim. eu não tenho porque eu já me adaptei também, foi o que eu falei para você, eu me adaptei muito com, a forma do trabalho, né, Uhum. na Norte América, Canadá, Estados Unidos. Sim. Eu acho um mito que eu tinha, que quando eu me mudei do Canadá para cá, eu fiquei um pouco preocupado, assim, eu falei assim: "Será que a O dinâmica do pessoal estilo, trabalhar né, a aqui dinâmica de trabalho nos é Estados Unidos, né. diferente?".
Eu posso dizer para você que não, eu fiquei Uhum, impressionado positivamente, que o pessoal muito legal e ó que legal. nesse meu cargo eu já viajei para Chicago, Filadélfia, fui para Dallas, já fui para vários lugares e só encontrei pessoa legal. É, eu ia te perguntar isso, se isso não era uma impressão sua em função da cidade que você tá, do mercado que você tá em Michigan, ou se era uma percepção sua, Não, eu tive uma assim, falando percepção dos Estados é, Unidos como um realmente, todo, né. eu fui para Chicago, me Legal, relacionei com pessoas lá profissionalmente e não senti em nenhum momento, assim, nada hostil, né. Então, legal. um mito que eu tinha na minha Sim. cabeça, a Patrícia também tinha, ela também tem uma experiência super positiva no lado dela, que ela depois vai te Uhum. contar. Vai contar pra gente. Então, eh, não nada negativo nesse sentido. Legal. E aí tem um outro quadro também que eu acho muito legal, que é o seguinte: conselho se fosse bom, a gente vendia. E aí, qual é o conselho que você venderia pra alguém que tá escutando a gente, assistindo e tal? Tem que ser um conselho bom, né? Porque senão você dava. Espera aí, você quer que eu dê um conselho que eu Um venderia? conselho. É um conselho que você acha bom pra alguém que tá escutando a gente, mas que você venderia ele. Fala assim, ó, eu vou te vender esse conselho, porque ele é tão bom que eu vendo. Eu não te dou assim, de mão aberta. Eu acho que eu vou manter o que eu falei para você no começo, que é assim, é você ter um plano bem definido do que você quer fazer. Uhum. Obviamente, coisas inesperadas podem acontecer que você tenha que, Sim, né, sim. alterar o teu plano, mas desde que você tenha um plano, concreto, profissional para você, eu vi por ter trabalhado, né, eu tive muitos clientes, eu tive, sei lá, 400 clientes pela Altere, Uhum, e eu me relacionava muito com famílias e acabava sabendo, assim, do que um sim. fazia, o que que o outro fazia, a profissão e etcétera. Uhum, Então eu vi muitos casos, assim, as pessoas mudando muito o rumo das coisas, e parecendo não ter um plano, assim, definido, definido, né. que muitas vezes eu vi essas pessoas voltarem. Que foi por eu imagino que por uma falta de consistência, porque já é tudo tão Sim, difícil, né, você você, lidar com você mesmo, né, num lugar diferente, aí você ter a família, e você ter a parte profissional, e aí sim, eu vi muitos casos, assim, que a pessoa na parte profissional não estava indo para onde ela queria, e aí isso vai trazendo né, uma amargura, né. sim. Que acaba Desgaste, né. indo para a parte do relacionamento da família, Sim. que pode acabar com o projeto inteiro. É, Então, eu acho que se a e aí você falou de lazer, né, de tocar guitarra, como é importante você também ter tudo isso definido, sabe. sim. Então, assim, você tem teu plano para o que você vai fazer no teu trabalho, mas também qual é a atividade que você não vai abrir mão, Aham. né, se é malhar, se é correr, se Sim. é tocar guitarra, Se mas apegar a alguma coisa que você goste, né. exatamente, porque eu volto para o ponto primeiro ponto que eu falei para você, até na parte musical, se eu voltasse para o Brasil hoje e fosse contar minha história para alguém, eu sempre pensava assim: "O que que eu vou falar que eu fiz musicalmente lá?". Aham. Legal. Então eu sempre pensava assim: "Pô, que vergonha eu chegar e falar assim: 'Ué, mas você ficou 7 anos e meio lá, você não fez nada? Você Não não teve uma tocou banda? nenhuma banda? É, não Pô, não comprou uma não conheceu ninguém guitarra?'". novo, né. Legal. É, Exatamente, não verdade. e eu sempre fiz esse exercício de contar o que eu fiz, não Uhum. importa se é profissional, pessoal, e eu acho que Legal. falta isso em algumas pessoas de É. ter É esse engraçado, né, a plano. gente conviveu bastante aí num determinado período, né, como parceiros comerciais, né, a gente se ajudava ali, um ajudava o outro e aí a gente seguia caminhos bem interessantes e eu percebi muito isso durante aquele caminho, assim, sabe, de muita gente que errou no plano, sabe, errou na direção, né, seja pessoal, financeiro, profissional, assim, de escolhas erradas mesmo, né, e mesmo que você
falasse pra pessoa, fala, pô, você acha mesmo que de repente você, sei lá, na escolha da casa, você tem certeza que você vai pagar um aluguel de, sei lá, US$ 3.000 por mês? Você acabou de chegar, não tem emprego? Não, eu quero. Ou depois pra frente, né, de amigos que fizeram escolhas, por exemplo, na primeira compra do apartamento, que pegaram um mortgage muito acima do que poderia pagar, e depois veio o Covid, mudou tudo, e aí vendeu o apartamento, não conseguiu. Eu acho que é isso, assim, seguir o plano é essencial, assim. E valeu a pena pra você esse processo todo de imigração? Nossa, valeu muito. Olha, foi uma ainda está sendo, né, uma jornada, eh, e interessante, porque, assim, enquanto você não se estabiliza no sentido de comprar a casa e: "Olha, aqui vai ser meu Uhum. lugar", porque é tudo tão dinâmico. Eu estou numa fase agora que o meu filho mais velho, ano que vem, vai entrar na universidade. Caramba, já, Aí Luiz. olha que sinuca de bico. Se a gente resolve ficar aqui, Aham. ele pode fazer uma universidade aqui, mas pode fazer uma universidade num outro estado, que ele Sim, está aplicando para várias. Então a gente está nesse momento de tentar entender todo o processo de aplicação para a universidade, é sim, complicado, ele está fazendo um monte de prova, ele está tendo que, eh se adaptar ao sistema de ensino do Canadá. Em pouco tempo ele teve que aprender o sistema de ensino, né, nos Estados Unidos americano, é. e fazer as provas, aprender Uhum. matérias novas, tirar a nota boa para poder se qualificar. Pra Então universidade. a gente Caramba. está com outra questão, que é: E "Caramba, se fosse, né, comprar casa, ia comprar aqui, ia comprar outro lugar". Então, assim, mas aham. isso ao mesmo tempo eu falo para Patrícia, que toda hora que você tem esses problemas, isso te mantém sempre pedalando. Então você Uhum. está sempre em estado de alerta: "Pô, preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo, Sim, agora o foco é a universidade do meu filho, que legal. daqui a pouco o foco vai ser aquilo". Mas, Aham. E a universidade do outro filho, que daqui a pouco também tá daqui a chegando esse pouco vai ser momento. ele está dirigindo agora, o meu mais velho. Então, mas olha, quando você comentou essa história de imigrante, eh, eu me lembrei de uma história legal para contar. Quando eu Uhum. estava na Altere, tinha um restaurante de taco meio que perto. Então, geralmente Tá. sexta-feira eu gostava de ir para lá, porque Uhum. lá você comprava o taco, acho que tinha um happy hour, assim, tinha uma cerveja, alguma coisa. Eu falei assim: "Ah, sexta-feira sempre é um dia legal para fazer isso". E tinha um menino brasileiro que sempre me atendia lá. E aí, uma vez, 2, 3 e tal, aí começou a puxar mais papo. Um dia ele perguntou: "E aí, você tá há quanto tempo aqui e tal?" Eu falei: "Ah, tô há tanto tempo". Eu falei: "E você?" E aí ele falou assim pra mim: "Ah, eu" ele estava perguntando de acho que do work permit ou do PR, Aham. alguma coisa assim. Isso tem muito tempo. Aí eu falei: "Olha, eu ainda tô no work permit, estou aqui para daqui a 1 ano ou 2, eu não lembro, eu vou aplicar". Aham. Aí eu falei: "E você?" Ele: "Ah, cara, eu cheguei aqui, comecei a curtir, fazer trabalho ali, um trabalho de bico aqui, um trabalho de bico ali, e, cara, perdi o time. E agora Puts. que eu realmente, vi que eu tinha que fazer a minha montar minha aplicação e tal, eu já não tenho mais tempo, vou ter que voltar para o Brasil". Ele era novo, mas eu acho que isso é um exemplo, Sim. assim, emblemático do que a gente estava Perdeu o falando. foco, né. É, Você deixa o tempo passar, perde o prazo das coisas, né. Então se é. você está hoje pensando no work permit, você já tem que estar já na frente pensando no PR ou no próximo passo que você vai dar, porque, Sim, sim. É, eh, então isso me veio à cabeça, que eu nunca mais legal. esqueci dessa história, que É, ele estava curtindo a definitivamente vida, né. Vancouver é é. legal, é um lugar, né, Pois é, é. maravilhoso. Aham. Ele curtiu a vida e esqueceu de continuar o plano dele. É, definitivamente a imigração te tira da zona de conforto, né, e é bom que tire mesmo, pra você continuar pedalando, como você mesmo disse. E Luiz, cara, obrigado, foi fantástico esse bate-papo. Eu sabia de algumas histórias, outras não, né, pela nossa convivência, tinha muito tempo que a gente não se falava. A gente troca uma ideia ali pelas redes sociais, né, "Pô, que legal, você tá aí, você não tá aqui, não sei o que e tal". E aí quando eu lancei o podcast,
né, que eu tive a ideia, eu já tô com essa ideia do podcast há anos, você me conhece de longa data, sabe que eu sou um cara que eu não paro, assim, minha cabeça ela tá sempre se movendo. E aí, É. obviamente, aí tem o filho, né, tem a família e tal, aí eu separo uma coisinha ali, por enquanto, e boto a ideia de lado e tal. Mas um dos motivos pelo qual esse podcast existe é para eu conectar com meus amigos que fizeram parte, de alguma forma dessa minha caminhada, eh, aqui fora. E você certamente é um deles, como eu te falei antes. E obrigado, cara. Eu adorei o papo, foi fantástico. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar demais desse papo também. Ah, cara, obrigado, muito feliz de falar com você, até de, relembrar essas coisas, assim, porque eu também É, fiz questão, eu vi os teus vídeos, mas eu falei assim: "Eu não quero ver a dinâmica das perguntas que ele faz, porque eu para me quero realmente surpreender, né? eu quero assim, realmente puxar o que aparecer na hora", que eu Que acho que é legal. legal também. Que legal. E para você que assistiu a gente até agora, eu peço para você deixar o seu sua curtida aí, né, deixar as 5 estrelas no Spotify, deixa seu comentário, pergunta alguma coisa para o Luiz, para mim, eu respondo aí no comentário. Os álbuns também que o Luiz lançou, tanto no Brasil quanto no Canadá, eles vão estar na descrição desse vídeo. Esse episódio vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music. E muito obrigado pela sua audiência. E a cada 15 dias a gente vai ter uma nova história por aqui, cheio de propósito. Valeu, obrigado.